Agora é o fim da novela, né, Vitor Lopes? E eu costumo dizer que a parte mais chata e mais pesada de uma cobertura como essa é justamente o período da negociação, né? É claro que a gente ainda vai ter um desdobramento grande agora de saber quando ele chega, como vai ser esse processo, esperar o anúncio oficial do Flamengo, entender se ele vai conseguir ser inscrito no BID a tempo de viajar para a Supercopa no domingo, a apresentação oficial, tudo isso. Mas isso é a parte do processo mais gostosa de viver para a gente que cobre o clube, porque a parte da negociação, de fato, é muito pesada, ainda mais quando envolve um fuso assim, né? Então, as informações o tempo inteiro circulando. E eu estava, por exemplo, na aula de natação das minhas filhas, quando agora de manhã chegou a mensagem confirmando tudo. Então, só para trazer um pouquinho dos bastidores do nosso trabalho, né? E agora é o fim dessa novela de fato. O Lucas Paquetá está voltando ao Flamengo depois de 8 anos. Era um desejo dele quando foi embora, disse que voltaria para ganhar títulos porque ainda era muito jovem e está voltando 8 anos depois. É a contratação mais cara da história do futebol brasileiro para conseguir o ajuste final do que estava travado, que eu falei ontem aqui, que era o valor que o West Ham gostaria de receber em 2026. O Flamengo fez um outro modelo para que o Flamengo não tivesse que esticar a corda no parcelamento, no que ele desejava para a sua saúde financeira. O Flamengo fechou o acordo em 42 milhões de euros, 260 milhões de reais, mais ou menos. E aí, com esse valor, o Flamengo conseguiu deixar o molde de parcelamento do jeito que queria. O pagamento vai ser feito até 2028, em 2 anos. O Flamengo vai pagar um valor à vista que provavelmente vai ser ali pouco mais de 30%, que deve dar cerca de 15 milhões de euros, e vai dividir o restante em parcelas que serão pagas ao longo de 2026, 27 e 28. Não deve passar ali de 4, 5 parcelas, só para exemplificar para quem está nos acompanhando, né? Não é um parcelamento de 24 vezes, porque é um parcelamento em 2 anos. Deve acontecer ali em torno de 4, 5 parcelas, com esse valor à vista ali, pouco Parcelas mais de 30%. semestrais, né? Isso, exatamente. E aí o Flamengo encerra esse pagamento em 2028, esse valor de 42 milhões de euros, o maior investimento da história do futebol brasileiro, para repatriar um jogador que é cria da base do Flamengo, que é totalmente identificado, que desde o início dessa negociação deixou claro que ele queria voltar ao Flamengo, que ele não queria ouvir nenhuma proposta, ele não quis ouvir nada que chegou até o staff dele, nada foi passado para ele, porque ele já tinha decisão tomada de voltar ao Flamengo. E agora, né, os representantes do jogador e o jogador correm com a parte logística para que o Paquetá chegue no Rio entre quinta e sexta, se possível ainda amanhã. Ele precisa aparecer no BID da CBF até sexta-feira para que ele possa estar à disposição no domingo na Supercopa Rei, né, lá em Brasília, o jogo contra o Corinthians. Então, agora é o fim da novela. Que tomara que eu possa estar lá no Aeroflá assim, com essa imagem, né? Mas eu suspeito que acho que não vai ser tão tranquilo assim, não, viu, Vitor Lopes? Quando o Diego Ribas foi anunciado no Flamengo, teve repórter que perdeu o sapato foi embora em cima do carro, assim, ó, que estava levando o Diego Ribas. Então, eu suspeito que o Aeroflá, essa imagem bonita, vai ficar só aí na IA da TNT Esportes mesmo. Eu ia falar, acho que você não vai ter esse espaço todo ali junto com a Arrascaeta também, com o Bruno Henrique, mas enfim. O nosso Fernandinho não vai estar tão tranquilo assim para fazer a imagem, não, né? Para fazer a... Cara, vai ser uma loucura isso aí, tá? Vai ser uma loucura. E aí, ô Ricardo Martins, acabou a brincadeira? Só lembrando que... Ricardinho tava com uma carinha tão desanimada aí enquanto eu falava. O que tá acontecendo, amigo? Tá Só lembrando que o Ricardinho também, como grande repórter também, tem alguns clubes que a cobertura dele nunca te dá folga, né? Não. Você nunca te dá folga, não te dá férias, não te dá... Hoje, Corinthians, Flamengo, você tava lá na aula de natação se dependesse da Monique, as crianças iam acabar se afogando. Você tá doido? Eu até falei assim, ô VSR, quando eu saí da aula, minha testa tava meio amassada, eu falei, o pessoal vai falar que eu tava dormindo, mas não era a viseira por causa do sol aqui na natação, que aí quando eu tirei tava a marca aqui, eu falei, vou gravar um vídeo, vou entrar ao vivo, vamos falar que eu tava dormindo, mas não estava. Nosso diretor tá de prova que ele tá falando comigo aí desde cedo. Assim, desde que o Neymar chegou no Santos também, essa confusão danada, todo dia tem notícia, mas Flamengo, Corinthians é impressionante. O Campeonato Brasileiro caminha para ser uma Bundesliga, né? O Campeonato Brasileiro tem hoje um clube bastante descolado dos outros, que é o Clube de Regatas do Flamengo, no investimento, na estrutura, e o Flamengo plantou
isso para colher. Você tem o Palmeiras que está ali perto, mas já não está tão perto, que o Palmeiras não vai ter uma grana para gastar 42 milhões para contratar, e o Flamengo tem contratado muito bem, não é só o Paquetá. O Flamengo, por exemplo, contratou um lateral direito, bagou uma bala, mas não é nada disso, né? Que é o Emerson Royal, que é um jogador bem comum, mas o Flamengo tinha a necessidade de contratar, foi contratar um jogador na Europa. Então, assim, nos pontos corridos, acho muito difícil alguém conseguir fazer frente ao Flamengo. Você vai ter ali o Palmeiras, que vai dar uma olhadinha, o Cruzeiro, que vai dar uma olhadinha, e paramos por aí Você também. acha que esse ano vai ser escancarado essa Eu diferença? acho que a diferença tem de cada ano ser maior para o Palmeiras, para o Flamengo. No futeboles, no mata-mata, a gente pode ter jogo. No mata-mata, numa Libertadores, o Flamengo pode estar num dia ruim, como teve ano passado e quase perdeu, passou nos pênaltis. Na Copa do Brasil, o Flamengo foi eliminado pelo Atlético, apesar que o Flamengo não estava muito se importando com a Copa do Brasil também, né? Mas, cara, em campeonato de pontos corridos, com o elenco que o Flamengo tem, com as contratações que o Flamengo tem feito, com o treinador que o Flamengo tem, o Campeonato Brasileiro caminha para ser um campeonato de um time só. Um brigando, um ganhando títulos, os outros brigando ali de segundo para baixo. O Flamengo tem culpa disso? Não. O Flamengo não tem culpa disso. Lá em 2000 e quanto, o seu Vitor Sérgio, começou com Bandeira? 13. 2013. 10 anos depois, menos de 10 anos depois, o Flamengo começou a colher aquilo que ele plantou. Então, tá de parabéns o Flamengo, o Paquetá, mas o futebol brasileiro caminha para ter um gigantesco e os outros correndo atrás e alguns deles com binóculo para poder enxergar. Ô, senhor, o Ricardo Martins, ele levantou um nome aqui que chamou a atenção também, e aqui não estou na questão de comparar, mas eu queria entender o tamanho dessa chegada do Paquetá, porque no mundo ideal, talvez, nós estivéssemos falando de um titular do City. Se não tivesse acontecido aquelas questões da aposta, hoje eu imagino que ele estaria jogando no meio campo ali, provavelmente no lugar do Reinders, não sei nem se o City teria ido atrás do Reinders, enfim, ou de outro jogador também. Paquetá que devia processar, agora que saiu da Inglaterra, a quem acusou ele lá, porque ele perdeu dinheiro e a carreira dele podia ser uma carreira espetacular na Inglaterra. Devia processar quem acusou ele. Então a gente está falando de um cara de uma prateleira que hoje estaria numa primeira prateleira do futebol europeu, jogador de seleção e tal. E aí o Ricardinho lembrou o nome que chegou, o Neymar também, que obviamente causa um impacto muito grande. A gente sabe que o momento na carreira, assim, bem diferente dos dois. Cara, qual que é o tamanho de fato que chega o Paquetá? Porque se torna a contratação mais cara da história, obviamente muito condizente com o momento do futebol brasileiro, do futebol mundial também, em questão de dinheiro, e o do Flamengo. Ele chega num status maior do que o do Neymar, o Paquetá? Lá no Rio, com certeza. Lá pros cariocas, os flamenguistas, eu acho que o Paquetá é a cereja desse bolo que o Flamengo, que o Ricardinho falou, que o Flamengo plantou e está colhendo, construindo. O Flamengo fez uma temporada no passado quase que perfeita. E aí o Paquetá chega desse tamanho, desse preço, um menino que é cria da base do Flamengo, que sai caro, que atinge esse nível, era para estar no City por 90 milhões de euros, se eu não me engano, né? 80. Era 80? Por muito dinheiro. E aí o Flamengo consegue repatriar ele numa idade top, num rendimento que talvez ele não tenha alcançado ainda, porque ele ficou 2 anos parado, né, Vess, se eu não me engano. Ele fica 2 anos parado, né? Não, ele não fica parado, mas é como mentalmente se ficou parado. Na pressão. Ele estava então. jogando, mas Sim. estava com aquela coisa, né? Você correu o risco de... Você jogou. Imagina você entrar em campo sabendo que você poderia ter sua carreira banida, né? Tu não vai ter cabeça para... Não. Assim, respeitando as devidas proporções. Quando toca meu telefone, eu sei que eu tô devendo o Shakhtar bem menos. Já dá um trevo. Imagina ser banido, assim, por uma coisa... O risco de ser banido, né? Ele poderia ter sido banido. Aí... A primeira vez que eu conversei com pessoas do entorno do Paquetá era... Nossos advogados vão tentar evitar o banimento. As pessoas falaram assim... Os advogados que estavam trabalhando falando... A tentativa é evitar o banimento. Só para ter uma ideia Depois a gente viu que não tinha nada disso. Depois a gente viu que o que a Federação Inglesa ofereceu de provas ou de falta de provas, não tinha nada disso. Mas num determinado momento era. Como é que Eles chama estavam aquele pensando... jogador que foi italiano? Foi negociado e ficou... Tonali. Tonali. Mas é que o Tonali era uma coisa diferente. Diferente, né? mas ele ficou 6 meses sem jogar? Ele ficou 8 meses, Porque se não ele me se engano. apresenta na
Ele se apresenta no Newcastle, Newcastle e tinha não questão do... ele não consegue e- jogar, tem que ficar esperando. Mas, na verdade, a punição dele era na Itália e era diferente do caso do Paquetá, né? Sim. Ele era viciado em jogo, apostar. Ele não foi acusado de influenciar um resultado para a aposta. Ele era viciado em apostas e, né, ele era uma coisa meio que patológica. Aí não pode fazer isso, É, né? não pode. Não pode fazer Aí- sendo jogador. E o Paquetá chega também numa situação completamente diferente do Neymar, né? Então, O Santos despedaçado, destruído, o Neymar chega para O tentar ser Paquetá solução. chega no melhor time da América, filho. Chega no melhor time da América, de bem com a O vida, segundo melhor time do confiante, mundo. sem banimento, com a confiança no teto, cara. Ele só tende a, igual o Ricardo falou, o Campeonato Brasileiro já era. Ô Vés, porque assim, obviamente a questão da grana vai ficar uma discussão, vale isso, não vale, é um absurdo, 42 milhões de euros num jogador. Mas assim, trazendo na questão do impacto, que chega, impacta, porque a gente está falando, repito, de um cara para mim de primeira prateleira que estaria jogando no City, sim, estaria jogando se não fosse essa questão aí que aconteceu toda da aposta. Dá para dizer que é a contratação mais impactante que nós temos no futebol, porque a gente tem muitos caras que retornaram em algumas condições. O Neymar já com, a gente sabe, questão física, todo momento se machucava, não estava feliz no lugar onde ele estava, não vinha jogando onde ele estava, não se aplica ao Paquetá, é um outro momento da Teve o carreira. Ronaldo quando voltou também. Ronaldo Fenômeno. Quando ele volta, né? Tudo bem, mas Ele acho treina no Flamengo, depois é apresentado mas no eu acho que Corinthians e a volta do ainda Ronaldinho. você consegue colocar alguns pontos ainda de interrogação. Não, é que esse Hoje aí não tem interrogação, não, você tem pro razão. Paquetá. Nenhuma. Não, a gente está falando de um jogador que... a gente entende que o Guardiola conhece de futebol? Sim. Acho que sim. Então, o Guardiola queria esse jogador há 1 ano e meio atrás, pagando 84 milhões de euros. Então, Mas de assim, repente ser o principal jogador do City, né? É, No lugar do não sei se seria o De principal Bruyne jogador. que saiu, né? Provavelmente não, Sim. mas acho que seria um jogador importante para um time que pensa em coisas grandes, treinado pelo Guardiola. Então, esse é o jogador que o Flamengo está trazendo. Claro que é uma iniciativa dele, querer. Se o Flamengo fosse competir, por exemplo, o Chelsea queria, o Tottenham queria. Se o Paquetá tivesse aberto a ir a um outro clube, e o Flamengo não ganharia essa disputa. Não ganharia. Porque aí, beleza, o Tottenham ia falar assim, o Flamengo ofereceu 42, aí o Tottenham, tá bom, vou oferecer 60. O Flamengo não ia Tem o chegar. salário também. Além do salário. Então, tem esse desejo do jogador, que acho que está muito claro, e aí é informação. O Paquetá sentiu demais esses 2 anos. Aí é um outro problema, né? Você foi denunciado e entre o momento você foi entre o momento que se anuncia a investigação até o momento que ele é efetivamente julgado, dá mais de 2 anos. Pô, não dá para você... Tudo bem que o nosso sistema judiciário aqui no Brasil é muito lento, mas não dá numa situação dessa você deixar alguém numa incerteza de ser banido por 2 anos e tal. Não dá. O processo tinha que ter sido mais rápido para eventualmente condenar ou para absolver, né? Então, enfim, acho que isso mexeu muito com a cabeça dele e ele quis tomar a decisão para a vida dele, e aí conta a vida de jogador e a vida de cidadão, de reencontrar, de vir para a cidade dele, de ir para a cidade dele, reencontrar o clube onde ele... Então, assim, tem essa decisão do Paquetá e é uma contratação gigantesca. É absurdo. Gigantesca. Porque você está pagando 42 milhões de euros. Se você for pegar aí, nos últimos tempos, jogadores que foram comprados por grandes clubes na faixa de 40 milhões de euros, você vê muitos jogadores. E clubes relevantes. Então o Flamengo entra nesse cenário, é muito impactante. Acho que o Paquetá tem muita condição de fazer muita diferença no futebol brasileiro, mas eu discordo do Ricardinho que é automático que o Flamengo vai virar o Bayern de Munique. Acho que isso não vai acontecer. Acho que isso, no cenário do futebol brasileiro, acho que não vai acontecer. Tem muitas particularidades no futebol brasileiro, que são times muito grandes, um campeonato muito difícil de ser jogado, um campeonato de distâncias gigantescas, um campeonato metido dentro de um calendário maluco. Então isso pode ser, mas acho que sim, o Flamengo está muito forte. O Flamengo passa um recado para o Brasil, para a América do Sul e para o mundo que ele está num nível muito forte. Você pode debater se com esse dinheiro você poderia fazer coisa melhor. É um debate. Sim. Eu acho que é um debate. Você pode falar, em vez de comprar o Paquetá por Comprava 42, os 3 eu queria jogadores. comprar 3 de 15 milhões de euros. Pode debater. Ok, alguns podem achar que não. Mas a contratação é gigantesca, é uma contratação que mostra força e uma contratação que mostra
que o Flamengo se preparou para estar nessa condição. Então não tem que ter questionamento se é justo o Flamengo comprar, se está certo o Flamengo comprar. O Flamengo faz o que ele quer com o dinheiro dele, porque ele teve no ano passado 450 milhões de lucro. Lucro. Pegou lá tudo que recebeu, tirou as despesas, lucro operacional, 450 milhões. O Flamengo pegou desses 450 milhões de lucro e pagou metade no Paquetá. E ainda sobrou de lucro mais 200 milhões. Então, assim, o Flamengo gastou 260 milhões no Paquetá e ainda sobrou do lucro do ano passado Ainda tem uma 200 graninha milhões. para gastar. Então, assim, não tem que questionar da decisão da permissão, da correção do Flamengo gastar ou não. Você pode questionar, eu não acho um bom negócio. Alguém pode dizer, beleza. Aí é futebolisticamente. Claro. Ok, aí pode debater. Agora, o direito do Flamengo gastar esse dinheiro já está lá. Agora eu tô... E só para colocar, não tem nenhum problema com o fair play financeiro, tá? Não tem. O fair play financeiro não impede ninguém de gastar. Desde que Impede você de tem. você gastar o que você não Perfeito. tem. E o Flamengo tem. E o Flamengo tem e ainda sobrou do lucro do ano passado 200 milhões. Quer dizer, eu estou falando só porque, como a Monique disse, o fluxo de caixa vai ser o pagamento parcelado, então nem vai usar tudo isso. Mas se você pegar contabilmente, porque contabilmente vai ser lançado lá uma despesa de 260 milhões, que vai ser amortizada ao longo do tempo. Contabilmente, o Flamengo gastou 260 milhões de reais num ano que ele teve lucro de 450. Então, o Flamengo pode fazer essa despesa. Só um detalhe assim, Esse investimento. Vitor Sérgio está falando, estou tentando lembrar aqui, jogadores que vieram da Europa, no nível que está o Paquetá. É verdade que o West Ham está muito mal, né? Está muito mal, o time dele está muito mal, vai cair lá na Inglaterra. Cara, eu lembro do Romário, quando volta ao Flamengo. O Romário é uma outra maluquice, Uma porque outra o Romário loucura. volta o melhor do mundo. Exatamente. O Romário volta ainda sendo o melhor do mundo. Essa é a contratação mais impactante do futebol brasileiro de todos os tempos, que o cara volta com o melhor do mundo. Eu né? entendo, mas acho que entra um contexto de ser outra época, assim. Não, tô dizendo Então- de impacto, assim, falar, porra, Sim, o Flamengo sim, foi sim. contratar o melhor jogador do mundo. E também Melhor foi jogador do outra mundo. coisa que foi decisão dele. Ele queria Quis voltar a voltar. jogar no Rio, morar no Rio de Janeiro. Porque aí Então, teve foi uma- volta de Kaká, mas o Kaká não estava em alta, Então, volta de Robinho algumas tô vezes, falando, volta essas histórias não- do Neymar. Quem mais voltou aí da Europa? O Jogador acima da média. Ronaldinho ainda O tinha lenha pra Ronaldinho, queimar. o Adriano, Ronaldinho ainda tinha o lenha pra Adriano, queimar. quando O Adriano retorna, foi uma né? coisa muito específica Exato, lá entendeu? de todas as Mas questões pra mim dele. o Paquetá é a segunda contratação impactante do futebol brasileiro. Primeira pode pra mim é entrar. do Romário, a volta do O Romário. Romário é, a segunda é o outra Paquetá. prateleira. Tô Romário falando volta de sendo, momentos, tá? Sim, sim. De Romário momentos. volta sendo o melhor do mundo. Porque, Não, por não exemplo, o pode Neymar é ser. muito Era mais impactante que o Paquetá, mas a bola não. O que o Romário fez era a mesma coisa que o... Quer dizer, não dá pra falar que é a mesma coisa, mas era parecido como se o Cristiano Ronaldo... Eu quero voltar pro esporte. Não, voltar pro Benfica, né? Voltar pra um rival. Rival, Que ele chegou assim e falou assim, quer saber? Cansei de jogar no Real Madrid, vou voltar pro É isso. Portugal, vou voltar pro Benfica. Foi o que o Romário fez em 95.